Já estamos nós. Professor Tudo bem? Boa noite. Marcelo? Como vai? Honra estar com você nesse programa, porque você sabe que na sua especialidade você é o rei, né? Então a gente tem que lhe tratar muito bem, viu? Com toda a majestade. Que isso. Olha aqui, eu sou apenas um súdito leal. Ai, vou te contar. Pessoal, professor, nós já temos aqui quase 40 pessoas nos acompanhando. Eu queria, então, introduzir a vocês um futuro ex-diplomata que virou um brilhante cirurgião cardiovascular, um grande escritor, não só médico, como da vida em geral, para o público leigo, que tenho certeza seus livros, que já ganharam várias premiações, 2000, 2005, 2006, como dos livros melhores, mais vendidos lá nos festivais aí de Porto Alegre. Então, o professor tem uma contribuição na medicina muito importante, na formação médica. Ele dirige o Hospital São Francisco, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é uma das 3 maiores do Brasil, de Porto Alegre, uma das 3 maiores do Brasil, se eu não me engano eu ia falar isso, a maior é de São Paulo, o senhor mesmo que me falou, a segunda é da Bahia e a terceira é de Porto Alegre, que tem, se eu não me engano, 1000 leitos, não? Não, deixa eu explicar. Isso é por idade. A primeira Santa Casa do Brasil foi feita em Santos, a segunda na Bahia e a terceira foi a nossa. Agora, em termos de tamanho, de prestação de serviço, nós nos revezamos com São Paulo. São Paulo teve lá uma série de problemas, reduziu o número de leitos e número de atendimentos. Agora nós devemos ser um pouquinho maiores do que São Paulo. São as 2 Santas Casas maiores do Brasil, a São Paulo e a nossa. Vocês contam com 9 hospitais, se eu não estou certo, e 1000 leitos, não? 9 hospitais, 1.500 leitos. 1.500 leitos. Muito bem. E também, segundo a minha pesquisa, posso estar enganado, o senhor me corrija, 70% dos atendimentos, basicamente, na Santa Casa de Porto Alegre, são do SUS, Sistema Único de Saúde. Sistema de Saúde. Nós costumamos dizer que nós somos os maiores financiadores do SUS no Brasil, porque esses 70% dos nossos leitos nos causam um débito de 143 milhões por ano. Nós sustentamos o SUS em 143 milhões por ano. E conseguimos chegar em dezembro quase 0 a 0, com um lucrinho ainda de 10, 20 milhões. Ou seja, nós conseguimos fechar no verde os últimos anos. Não sei como é que vai ser esse agora, mas os últimos anos fechamos no verde, apesar do grande déficit que o SUS nos causa. Mas isso é a missão da Santa Casa, a gente não pode abandonar. Muito bem. E como é que a gente consegue fazer essa matemática? Porque o SUS não consegue se pagar, né? Mas a gente precisa atender a população, principalmente os menos favorecidos do Brasil, que são muitos, são a maioria, e vocês fazem isso brilhantemente, mas como é que a gente consegue fechar essa conta? Bom, a nossa Santa Casa tem uma característica. A gestão certamente a atenção primeira nossa. Toda a nossa gestão está extremamente profissional. Nós não fazemos nada que não tenha autossustentabilidade, ou seja, não se começa um procedimento novo sem estudar muito bem sua viabilidade financeira e econômica, tanto para o SUS quanto para convênios. E nós temos um equilíbrio entre SUS e convênios nas áreas mais caras. Por exemplo, na cirurgia cardíaca, nós temos um grande centro de cirurgia cardíaca, fazemos 1.500 cirurgias por ano, e uma das coisas que é extremamente importante é que nos adultos nós temos 55% não SUS contra 45%, 47% SUS. Ou seja, esse balanço permite que uma especialidade de alta complexidade não dê um prejuízo para a Santa Casa. Porque, na realidade, esses 70% de atendimentos, eles fazem 30% do orçamento da Santa Casa, enquanto que os outros 30% fazem 70% do orçamento. Ou seja, os convênios são fundamentais para nós, convênios particulares, etc. Então, é um hospital
terciário de alta complexidade, todos os nossos setores são complexos, né? E vocês têm por exemplo, na própria, não sei se o senhor sabe todo o hospital, qual é o número de residentes, mas dentro da cirurgia cardiovascular, qual é o número de residentes que vocês estão formando? Bom, no hospital todo, nós temos 220 residentes, na Santa Casa toda. Na cirurgia cardíaca, nós temos, na realidade, 2 residentes de MEC do Ministério da Educação por ano e um residente nosso com bolsa da Santa Casa. São 3 por ano. Então, isso são 4 anos de residência. Nós devemos ter hoje 7, 8 residentes, porque tem o final início de março começou uma nova turma, são 3 residentes. Temos algumas desistências quando o sujeito começa a trabalhar e vê que é muito pesado. Então, chega e me diz assim, pá, mas eu não devia trabalhar tanto na minha vida. Então, volta e meia, a gente tem surpresas. O sujeito fica com o glamour. Essa é uma mentalidade curiosa. O senhor sabe que eu há pouco conversei com 2 grandes amigos. Um foi com o Joe Coselli, que é o cirurgião cardiovascular de Baylor, um ícone para todos nós. E com outro amigo meu que acaba de entrar aqui na live, o Sérgio Rotier, que é o melhor dentista do Brasil. E a gente estava falando exatamente sobre carga de trabalho, como as pessoas mais jovens mudaram um pouquinho o seu olhar, né? Nós trabalhando na hora do almoço e o Sérgio falou, não, um associado meu está fazendo ginástica agora. Eu falei, mas na hora do almoço? Ele estava parado e tal. Eu falei com o próprio Joe Coselli e ele falou que pediu um residente para ir sábado e o residente falou assim, não, olha, eu já dei um plantão X, não posso voltar aqui sábado. Aí eu falei, você? Ele falou, não posso falar mais nada. Antigamente, me repreendia. Hoje, se eu falar alguma coisa, ele me leva à direção do hospital. Quer dizer, houve uma mudança um pouco do paradigma nosso, que era de trabalhar incansavelmente, mesmo sem estar de plantão. Eu voltava sábado e domingo no Hospital do Servidor do Estado para ver como estava o doente que eu operei, por curiosidade humanitária. É verdade, é verdade. Mudou tudo, mudou tudo. Esse pessoal é completamente diferente. E mudou também algumas coisas para melhor. Eu vou te contar uma história, Marcelo, que é interessante. Eu estou um dia na minha casa e bate o telefone um colega seu do Rio de Janeiro, meu colega cirurgião, e dizendo, você fez uma bela cirurgia. Muito bem, me descreveu assim, mas como é que você sabe? O seu residente não estava filmando com um iPhone durante a cirurgia? Sabe? Pois eles têm um post que eles fazem e ele coloca as suas cirurgias. Nós sabemos tudo do seu serviço. Pois esses meninos, eles estão com quantos seguidores agora? 25 mil seguidores, sabe? Então, na hora da seleção para a residência agora, vem um enxame de gente porque conhece o serviço através dos residentes que passam as informações. No canal deles, né? Você sabe que eu não tenho certeza, mas acho que eu sigo. Qual é o nome do canal deles? Cardiopost? No Instagram. No Instagram também? Cardiopost. Isso, eu sigo eles e vejo os seus procedimentos. São dos nossos meninos. E mando sempre um recado para eles. Bacana. Cardio Surgery Post. É uma coisa inacreditável, né? Eu sou de outra geração, sou muito mais velho que você. Então, essas coisas me surpreendem muito, né? Porque eu sou da época do telefone à manivela. Você nem conheceu isso. Então, na minha cidadezinha do interior, aquilo lá era um acontecimento. Tinha que tocar a manivela e a telefonista, que estava sentada numa mesa, e respondia e conectava a gente. E também sabia de todas as fofocas da cidade, né? Então, a rede não mudou muito. Hoje se sabe via rede as fofocas. Naquela época era a telefonista que fazia. Mas sabe que eu digo que hoje houve, o que é muito interessante, que a gente estava falando, houve a democratização do conhecimento. Eu me lembro quando eu era residente e a gente tinha que ir na biblioteca, selecionar uns artigos, pedir à bibliotecária, ela ia pedir a outra biblioteca geral de algum lugar especial e os artigos voltavam a você daqui a uma semana. E hoje, na verdade,
me interessou um assunto, nós discutimos uma coisa aqui, eu clico no Google e já aparece, do Google eu vou para o PubMed, já vejo a publicação. Então, hoje houve uma democratização. Se o indivíduo não quer estudar, não quer aprender, é por conta da falha própria, porque hoje está tudo à disposição. Eu acho que isso foi muito interessante, né? Extremamente interessante. E mudou uma outra coisa também, Marcelo. Eu tenho aqui o presidente do Instituto do Cérebro, que é um pesquisador renomado, e ele, Jaderson Costa. O Jaderson, jantando comigo esses tempos, eu disse para ele, olha, eu estou muito decepcionado porque esses meninos acho que só leem o título e o resumo do artigo, eles não leem o artigo inteiro. Então, eles devem ter muito menos informações. Ele disse, Luquezzi, não diz besteira, não repete mais isso. Eles têm 5 vezes a velocidade que você tem nos seus melhores momentos da sua vida. Eles sabem muito mais do que você. Não, é verdade. Não, hoje o que falta para a gente é um pouquinho hoje o nosso, pelo menos dos meus associados e as pessoas que eu procuro conversar sobre medicina é o saber filtrar, né? Porque você encontra o que você quiser na literatura. Eu encontro uma prova que a correção do aneurisma não é necessária da aorta, encontro outros artigos dizendo que é necessário. Você encontra de tudo. E você tem que saber peneirar e alguém tem que ajudar você a peneirar. Porque Exatamente. se você não souber peneirar, você vai acabar com informações, às vezes, opostas, como está acontecendo agora com a Organização Mundial de Saúde. Um dia ela diz, tome cloroquina. Não tome cloroquina. Faça quarentena. E aí a população fica perdida e perde a confiança no médico. Eles ficam inseguros. O empresário me ligou essa semana e disse, Luquezzi, eu estou bem, mas se eu adoecer, você vai lá e manda dar cloroquina para mim, porque eu deixei de saber se funciona ou não funciona. Já falaram tanto, eu quero cloroquina. Então, virou um negócio assim, meio de Grêmio e Inter. Aqui é muito comum o Grenal, né? Grêmio Internacional. Então, o gremista a favor, o Internacional contra. Isso é a ciência hoje, eu não consigo mais entender. Agora, eu acho que tem algumas coisas boas. Eu acho que houve uma falha da Organização Mundial de Saúde de apesar de, infelizmente, a doença estar acontecendo, dela ter a paciência de ter informação para difundir e não sair queimando etapas, seja de medicamentos, seja... Né? Porque você observa, o Remdesivir, que foi aprovado para isto, eu não vou discutir o mérito, mas ele foi aprovado com um estudo quase que pífio. E incentivá-lo pela indústria americana, um remédio que custa o tratamento todo, acho que $8.000, $10.000. Quer dizer, isso no Brasil é caríssimo para você entender o número de pessoas contagiadas, na verdade, mostrando nos doentes de alto risco, de alta gravidade, que diminuía a hospitalização de 10 para 7 dias. Quer dizer, isso, para justificar uma medicação cara, você vê nitidamente que há um viés econômico aí, e que a Organização Mundial de Saúde tinha que ter o nosso anteparo para divulgar depois. E acaba a população, mas eu tomo o quê? Isso é seguro, não é seguro? E você queima, é aquela história. Existem trabalhos que são feitos durante 1, 2, 3 anos e outros agora que são feitos em uma semana. Uma semana. Mudou tudo, né? Agora, eu estava lembrando do tratamento do câncer. Tem quimioterápicos que são estudados exaustivamente e que terminam reduzindo vamos dizer assim, aumentando a sobrevida em 3 meses. Então, é um enorme dinheiro colocado em cima e o sujeito, em vez de viver 8 meses, vai viver 11. Então, isso é uma coisa que é duro de entrar na cabeça da gente. E esses 3 meses são úteis, são felizes, são agradáveis, ou são 3 meses de sofrimento? Então, nós estamos sendo contestados de todos os cantos, né? Estamos vivendo uma época, um período da vida humana extremamente interessante. O bom é estar vivendo hoje. Eu estou muito satisfeito de estar vendo tudo isso hoje. Agora, não sei como é que vai terminar. Eu acho que nós vamos ter um longo aprendizado pela frente. Muito além da minha geração, eu tenho 72 anos, certamente nós vamos passar
esses anos e muitos anos mais para aprender a lidar com a informação. É informação demais, nem sempre qualificada, mas misturada junto com a informação adequada. Então, é muito complicado. Está aí a história dos fake news, né, Marcelo? Então, o fake news, hoje tu já não sabe mais o que é fake news, o que não é uma complicação da vida. Mas é interessante, é bom viver. Mas eu acho que a sociedade em geral e a própria sociedade médica acaba encontrando o meio termo. E o nosso meio termo é que a gente vai mudar o foco do nosso ensino. Eu não preciso mais ensinar cardiopatia congênita, ele pode ler em livros mais atuais, em grandes especialistas, mas eu vou ensinar a discernir como validar um artigo. Isso. Olha só, artigo tem um viés, ele foi patrocinado por elemento X, por uma indústria de medicamento, ou ele foi. O número de pessoas envolvidas não dá direito do autor chegar a essa conclusão. Acho que eles vão precisar entender, analisar um assunto dele. E até lá fica complicado, porque a gente não consegue entender a eu entendo que eles tenham dificuldade de entender o que é certo e o que é errado, porque, na verdade, a gente pega o exemplo típico agora, é essa Covid. Né? Claro. Eu escutei falar que o Rio de Janeiro teve o seu pico em maio. Realmente foi uma incidência. Nós, da vascular, através de catéteres para diálise, catéteres para pressão arterial média, nós tivemos no mês de maio mais de 40 catéteres. No mês de junho, 12. Então, a coisa mudou. E a gente vê que a curva subiu numa vertical muito inclinada, mas ela caiu pior numa vertical mais inclinada assim, porque os hospitais que eu trabalho, todos desativaram as unidades especiais de Covid. Ainda tem paciente de Covid, porque os doentes graves ficam 30, 40 dias internados. Esse é o ponto. Agora, novos casos, quer dizer, então a mortalidade está alta, porque as pessoas que ficaram muito tempo com complicações estão falecendo vindo a óbito, mas não estão chegando os novos casos. E mesmo amigos de hospitais públicos têm referido isto, eu não posso afirmar, porque hoje não trabalho mais em serviço público, mas é o que eu tenho escutado. Então, eu escutei hoje, olha que situação, um repórter da CBC dizendo que o pico do Brasil, do Rio, era em julho. E escutei a Etienne, que é a secretária-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, dizendo que o pico no Brasil é em agosto. Bom, eu já me confundi todo. De maio para junho, julho e agosto, quer dizer, o pico vem todo mês. Todo mês. Como é que está o pico em Porto Alegre? Bom, o pico em Porto Alegre, 15 dias atrás, eu achei que já tinha passado e que tinha terminado a pandemia, porque não tinha vírus circulando. Rapaz, de 15 dias para cá, nós lotamos nossos hospitais. A Santa Casa, que ficou hospital de referência para outras doenças não Covid, teve que se adaptar e lotar os hospitais de referência e começou, então, agora nós estamos lá com 2 UTIs de 14 leitos sendo preenchidas. Né? Já temos mais 20 leitos programados para abrir em uma semana. Então, nós devemos ficar com 40 a 60 leitos de imediato. E estão sendo usados. O que aconteceu? Isso é uma coisa que eu quero te chamar a atenção, Marcelo. Em Nova York já tinha acontecido isso. Sumiram os infartos. Repentinamente, no meio do pico de doenças, sumiram os infartos. Então, tem um artigo até que saiu um cardiologista eu acho que é do Nova York, Albert Einstein, de Nova York. É o Monte Sinai. Mount Sinai. Ele diz que o artigo saiu no New York Times. Where are the myocardial infarctions? Bom, aqui aconteceu a mesma coisa. Foi. Sumiram os pacientes em abril, início de maio. Bom, de repente, vem a segunda onda, que é a onda das doenças secundárias, que o pessoal deixou de tratar, estava escondido dentro de casa, tendo sua angina e aguentando, e aí vem o infarto. Aí nós tivemos uma enxurrada de infartos na segunda metade de maio. Nós fizemos, na segunda metade de maio, o dobro das angioplastias primárias para infarto, né, para resolver o infarto agudo.
do que no ano anterior. Bom, e junho também continuou. Então, são as várias ondas. Primeiro vem o vírus, a onda do vírus, depois a onda econômica, depois a onda das doenças, das outras doenças, e vamos ter ainda a onda da depressão e das dificuldades de suicídio, etc., que vai ser a quarta onda. Nesse papel, nesse ponto, queria tocar com o senhor, porque essa é uma opinião pessoal minha aqui, e eu acho que a nossa imprensa ela causou um impacto muito negativo na população, porque ela é muito alarmista. Exatamente. E nos hospitais que eu trabalho, apesar de terem ficado cheios, a mortalidade real foi muito baixa. Sim. Muito baixa. Os hospitais, melhores hospitais aqui do Rio, em torno de 10%, 8%. Então, não foi uma mortalidade alta. E a segunda coisa que eles estão chamando a atenção, como acabou agora essa primeira onda, acabou os doentes estão tendo alta, o que aconteceu? Eu estou vendo a exploração agora, está partindo para... vem aí uma segunda onda, baseada em Exato. quê? Exato, baseada em nada. Então, vem uma segunda onda. O que eu espero, não sei se essa é a sua impressão, é o seguinte: nós vamos relaxar as medidas agora, então é normal que haja um pequeno aumento de casos, porque pessoas que estavam completamente isoladas podem ir. Eu acho até que essa primeira abertura deve ser com as pessoas de menor risco, os não obesos, não hipertensos, não diabéticos, os menos idosos. Então, esses devem deixar para sair no final. Mas no início do relaxamento é normal, você vai ter mais contato, pode ser que aumente um pouquinho. Mas eu, pessoalmente, nessa segunda onda que a imprensa está explorando, eu acredito que é muito para explorar a manchete. Isso é muito nocivo, na minha opinião. Como é que o senhor vê isso? Eu tenho uma observação de consultório agora da quantidade de gente que deixou de ver televisão, noticiário de televisão. E teve um sujeito, muita gente, e o sujeito me diz assim: porque o doutor, sabe, eu comecei a viciar na funerária Globo, na funerária SBT, coisa e tal, e aí eu resolvi desistir de funerária. Agora eu vejo Netflix. Eu estou no paraíso da Netflix. Eu achei aquilo perfeito. E realmente, olha, esse catastrofismo, o nome disso é catastrofismo. E foi abraçado pela imprensa. Catastrofismo é o nome. Foi abraçado pela imprensa. A manchete vende, professor. A manchete vende. Exatamente. Esse é o grande problema. Mas, olha, o jornalismo vai aprender muito com isso, viu? Aliás, esses dias eu fui entrevistado por uma Rádio Gaúcha, aqui local, e aí eu disse logo, antes do programa começar: vocês não me falem em vírus, porque eu não sou perito em vírus. Aí o sujeito não resistiu e, durante a entrevista, ele entrou no vírus. Aí eu disse: olha, me desculpe, eu não vou responder pelo seguinte, porque eu não sou expert em vírus. Os expertos em vírus hoje são os jornalistas, os prefeitos, os governadores. Então eu estou fora. Não é? Eu fico impressionado com isso. Fico impressionado como é que as pessoas fazem assertivas, dão verdadeiras dissertações sem conhecimento de causa. E aí vem um repórter da BBC falar que o Rio de Janeiro... Eu, por exemplo, como o senhor, eu gosto muito de idiomas. Eu sei que o senhor fala 5 idiomas. E eu tenho a sorte também de falar 5 idiomas. Então, francês, inglês, italiano, português, enfim. E amigos meus da Itália e da França me telefonaram, mandaram mensagens. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Existem corpos caídos pelo chão. Eu falei: olha só. Aí da praia no Rio de Janeiro, as pessoas voltando a praticar jogging, as pessoas jogando. Eu nadando na praia, mandei foto. Olha, não é o que está acontecendo aqui, não. Vocês desculpem. Essa é uma informação da BBC. Vai lá na BBC, procura quem deu essa informação. Porque aqui não está acontecendo isso. É impressionante, né? Isso aí é uma coisa que o movimento pendular vai custar chegar ao meio. Porque isso aí deu um ânimo para a imprensa, mas um ânimo negativo. Eles estão assim, todos os... E o repórter lá da ponta faz questão de botar aquela máscara, fazer uma cara séria e dizer: olha, morreram aqui tantos. Bom, mal ele sabe que se juntasse toda a população que teve o Covid,
a mortalidade não chega a 1%, é 0,7%, 0,8%. Então, nós estamos contabilizando só os casos que estão dentro do hospital. Aí sim, aí a mortalidade é mais alta. Então, isso é uma coisa ruim. Eu fiz a epidemia do H1N1 já como diretor aqui da Santa Casa, e nós lotamos nossas UTIs, tivemos que parar de operar coração para receber nas nossas UTIs os pacientes com H1N1. A mortalidade era mais alta, viu? Mais alta. Gente jovem. E não perdoava ninguém, viu? Nem idoso, nem jovem e nem criança. Então, quer dizer, muito mais grave. Muito mais grave, uma doença muito mais grave do que essa. E passou liso aquilo, né? Ninguém parou, ninguém deixou de aula, não fecharam suas escolas, o comércio e tudo. Então, são atitudes que nós não temos confirmação científica exata do que é o melhor caminho. A verdade é essa. Tá? Tradicionalmente, desde a espanhola, o pessoal se trancava em casa no momento que tinha uma epidemia desse tipo, uma pandemia desse tipo. Mas, às vezes, aquelas doenças, peste bubônica, etc., estavam geralmente dentro de casa com os ratos, né? Então, não adiantava se trancar em casa, porque é ali que estava a doença. Então, é muito complicado, muito complicado. Muito complicado. Olha só, como eu falei, a nossa live é interativa. Eu tenho aqui duas perguntas para o senhor. A primeira, a Tatiana fala que assistiu o jornal hoje e o Globo falou que o vírus no Rio é mais letal porque aqui houve uma testagem menor. Ou seja, essa mensagem é completamente absurda. Ao contrário, porque se testou menos e a letalidade é maior, você só está testando quem morreu. Na verdade, 90% tratou em casa e não foi testado. Então, a letalidade vai ser menor ainda. Quer dizer, eles traçam uma mensagem completamente equivocada. Agora, uma pergunta interessante do César Roller aqui. Ele diz o seguinte: como é que o senhor avalia a saúde financeira dos hospitais públicos e dos hospitais privados no pós-pandemia? Existe uma demanda reprimida? E eu junto isso, quer dizer, não só existe uma demanda reprimida, como houve uma grande perda em todos os hospitais, calculo que na Santa Casa também, de faturamento, não? Eu terminei de ler o relatório da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, e a queda foi entre 25% e 30% na receita de todos os hospitais e também na ocupação dos hospitais. Em princípio, 30% na ocupação. Todos perderam isso. Bom, imagina um hospital como a Santa Casa de Porto Alegre, que tem um faturamento diário de 3 milhões e 800. Bom, cai 30%, nós temos um déficit diário de faturamento de 1,5 milhão por dia. Por dia. E claro, que é uma Santa Casa grande, são 9 hospitais, aquela coisa toda, 1 bilhão de receita anual. Mas veja como dar a volta nisso. Isso é muito complicado. Os hospitais públicos não têm esse problema, porque o dinheiro vem lá de Brasília e preenche os espaços e os vazios que se formaram. Os hospitais filantrópicos, que fazem 55% da saúde SUS brasileira, é feito por 2.100 hospitais filantrópicos. Bom, esses hospitais filantrópicos ganharam muito pouco da pandemia. E foram os que realmente, não na primeira onda, mas no crescimento, no congestionamento dos hospitais públicos, tiveram que assumir. Em todo o Brasil, em cidades pequenas, coisa e tal. Então, nós da Santa Casa prevemos que vamos ter aí, até agosto, um déficit de uns 100 milhões, até agosto. Só na nossa Santa Casa. No Brasil todo isso aconteceu. Ainda hoje, nós voltamos a operar coração, O único setor, Marcelo, que não teve muito movimento foi a pediatria. Eu sou diretor também do Hospital Pediátrico aqui, o Santo Antônio. A cirurgia cardíaca, a neurocirurgia, a cirurgia de tórax lá, estão a pleno vapor normalmente. Agora, as internações clínicas, casos mais leves, coisa e tal, sumiram. Então, nós temos um índice baixo de ocupação do hospital também, menos 30% do que é normal. Claro. Nos adultos é diferente, estamos operando basicamente porque recrudesceu a pandemia aqui, então estamos fazendo basicamente só cirurgias de urgência. E também número menor e uma grande dificuldade de mobilização das equipes. Mas o que mais me surpreendeu foi que, em algumas especialidades, os médicos custaram a voltar, viu?
cirurgia geral, bom, a própria bariátrica. São cirurgias que os médicos se afastaram e ficaram realmente assustados. Aqui em Porto Alegre, Verdade. agora os médicos estão começando a se assustar. Nós tivemos aqui um instituto que teve não tiveram muito cuidado em testar os pacientes que internavam. Nós testamos lá na Santa Casa, todos os pacientes que vêm para algum procedimento, eles fazem teste antes, para a gente ter certeza de que está entrando sadio. Bom, o chefe da emergência do Instituto de Cardiologia que está internado numa situação grave no Hospital Moinhos de Vento. Isso é uma coisa, um amigo nosso, nós sentimos muito com isso. E tem um grande número de médicos infectados. Nós não sabemos lidar com isso. A verdade é que isso aí é um aprendizado a toque de caixa. Isso é muito difícil de se conseguir. Muito difícil. O senhor sabe que na minha equipe há 3 instrumentadoras jovens de 30 anos, que elas faziam rodízio, as 3 tiveram Covid de forma branda e trabalharam em casa. Dos meus assistentes, um teve Covid, que durou 48 horas tratando em casa, voltou a trabalhar. O outro parece ser imune, porque a mulher dele e os filhos tiveram, ela é anestesista, ele não pegou. E eu e minha mulher testamos IgG reagente sem nunca ter exibido a doença. Eu creio que foi pelo meu contato diário com os pacientes. Claro. E a maioria dos médicos do CTI, todos os CTI que eu trabalho, todos tiveram Covid, todos de forma branda. Me lembro de 2 ou 3 grandes amigos, o João do Hospital Samaritano, o Regis do Hospital Samaritano, o Luiz Caque, um cardiologista muito amigo. 2 ou 3 tiveram a doença, o Márcio Anani, de uma forma um pouco mais grave, ficaram hospitalizados, porém nenhum foi entubado. Então, digamos que de 100 médicos infectados, 4 foram hospitalizados, ou talvez, veja bem, assim, por alto, de conhecidos meus, tem um viés, claro, mas assim, sem apresentar doença muito grave. Agora, é uma doença que tem um contágio muito grande, né? Eu acho que esse é o grande problema. Esse né? é o grande problema. Contágio fácil. Agora, eu pergunto ao senhor, aqui, até uma pergunta que surgiu aqui. Tenho 2 colegas, o Dr. Júlio Peclá, que talvez seja nos assistindo, seja o próximo presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular Periférica, e o Dr. Paulo, que é um grande cirurgião vascular de Goiânia, com que trabalhamos todos muito juntos, e o Paulo fala que em Goiânia o déficit pode chegar a 70%, que é baseada muito no hospital parceria público-privada, né? Então, há um déficit muito grande. Deve variar de cidade para cidade, certamente. Eu não sei como é que a gente vai ter que reinventar esse déficit, mas certamente vai ser um problema. Em relação às cardiopatias congênitas, aquelas que não podem ser adiadas, nós entrevistamos há pouco o pessoal do Procriança Cardíaca aqui, e as crianças tiveram um atendimento remoto e os que precisavam vieram ser atendidos no projeto. E aí, como é que funcionou aquela criança que estava cianótica, que não podia esperar? Deixa eu te dizer, Marcelo, aqui no nosso Hospital Santo Antônio, que é um hospital pediátrico de 180 leitos, nós temos um programa de cirurgia cardíaca pediátrica muito intenso. São 430 casos por ano. Então, saem geralmente 2 cirurgias por dia, às vezes 3. O que acontece conosco? Nós estamos de volta ao número normal de cirurgias que fazíamos em fevereiro. O que aconteceu? Primeiro, nenhuma criança com Covid entrou no Santo Antônio nesses meses todos. Isso é uma realidade diferente. A criança está meio isenta, parece que ela tem uma imunidade própria. Então, a gente consegue fazer o tratamento normal. Logo no início, os pais se assustaram, mas depois começaram a trazer as crianças e nós estamos operando normais. Agora, tem um dado que é importante. Eu respondo uma pergunta aqui, professor, desculpe lhe interromper. As crianças cardiopatas que pegaram Covid se recuperaram bem? Muito poucas pegaram Covid e se recuperam. Muito poucas. Nós temos relato do INCOR de São Paulo, que tiveram 2 crianças que chegaram, que eram transplantadas do coração e que voltaram pela emergência com Covid. E uma delas, inclusive, faleceu. A outra conseguiu resolver. Então,
existe uma vulnerabilidade nos casos mais graves. Claro que um transplantado está numa situação bem mais grave. Mas uma coisa que eu queria comentar é que nós temos as grávidas com anomalias congênitas no seu feto, né? Principalmente cardíacas. No mês de março, nasceram 20 crianças na Santa Casa de Porto Alegre, 15 com problema congênito do coração e 4 com anomalias cerebrais. As 19 foram operadas. Todas saíram bem, uma parece que teve uma internação um pouco mais prolongada. Mas o que é interessante, as grávidas continuam vindo em tratamento e elas continuam cuidando dos seus bebês. E isto não mudou de março para cá. Ou seja, não reduziu o número de casos. Nós fazemos 4, 5 casos por semana de cirurgia cardíaca, de cardiopatia congênitas, de bebês nascidos na Santa Casa e acompanhados durante a fase fetal. Bom, outra área que na Santa Casa aconteceu, que não mudou e que está retomando rapidamente, praticamente está na velocidade cruzeiro de novo, a oncologia. Nós temos um hospital de câncer com 200 leitos, um número grande de tratamentos, e esse pessoal continua tratando, químio, rádio, etc. E os pacientes continuam vindo. Ou seja, em algumas especialidades não ocorreu isso. Na neurologia, mesma coisa. Então, neurologia, cancerologia e as crianças, de modo geral, cardiopatias congênitas, inclusive, não houve uma evasão. Continuaram vindo os pacientes sendo tratados. Houve evasão, primeiro porque elas precisavam do tratamento, e segundo porque acabou se reconhecendo que o risco de Covid para esse grupo de pacientes pediátricos não é tão importante. Certamente, certamente. É uma doença que nós não conhecemos, né, Marcelo? Cada dia tem uma novidade sobre essa doença. E o pior é que a novidade não vem da autoridade médica do assunto, vem pelo jornal. A gente fica sabendo pelo jornal. Isso dá uma confusão no cérebro da gente, que eu vou te contar, né? Mas é uma doença muito estranha. Uma doença muito estranha. Coisas do tipo, assim, hepatites fulminantes causadas pelo vírus, pneumonia nem se fala, miocardite, doença do músculo cardíaco, infecção viral do músculo cardíaco, um coração que é normal, que de repente contrai a metade do que contraía antes. AVC trombótico? Embolia pulmonar, tromboses venosas. É um vírus danado. É um vírus danado. Sem a menor dúvida. Bom, na verdade, o senhor sabe, desculpe a brincadeira, mas tem uma piada que diz que fala, eu nunca comprei nada da China que durasse tanto, apenas esse vírus. É verdade. Não é? Agora, o que surpreende a gente, né, com toda essa polêmica sobre a China, como é que eles conseguiram circunscrever na área de Wuhan e só agora tem um movimento lá em Pequim, coisa que o Vale do vírus. Que país é esse que consegue pegar um estado? Imagine um estado do Rio Grande do Sul ser isolado completamente de uma doença, e essa doença não vai para lado nenhum. E fica... Olha... Professor, me permita, eu não sei, sinceramente, até que ponto as informações que chegam são verídicas. E isso nos deixa assim, muito desconfiados. É um desconforto total, né? Não se sabe a veracidade da informação que chega. É muito. Agora, o Trump tem razão numa coisa. Por que suspenderam os voos internos e não suspenderam os voos para os Estados Unidos, né? Interessante, né? Para todo mundo, né? Foi para a Itália, foi para a Austrália. A Austrália se queixa muito. A Itália foi a mais vazada. Né? A Austrália também se queixa muito, né? É. E isso são danos reparáveis, né? Sim, sim. Agora, eu vejo, apesar das manchetes alarmistas, que hoje Nova York estava comemorando o governador Cuomo, comemorando que a queda está sendo muito grande, ele já abrindo as ruas para manifestações de alegria da população embaixo da chuva. Eu vi em Paris também aberto,
eu vi a Itália aberta, inclusive eles estão falando em turismo na Europa, talvez não abrindo para Brasil e Estados Unidos, porque eu acho que são informações que ainda chegam lá, que são países que ainda estão com a doença em muita atividade. E a verdade é que passou um pouco do Rio e São Paulo, desse eixo, mas migrou para Porto Alegre, migrou para Goiás, migrou para Mato Grosso. Então, houve uma diminuição no Ceará, mas aumentou no Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu acho que são fases diferentes da doença, não? Claro. Eu acho. E a doença não é a mesma em toda parte. O pessoal diz agora, os nossos infectologistas aqui de Santa Casa, que os casos dessa fase da doença são mais graves e exigem mais UTI do que os casos da primeira fase. É interessante, né? Até diz que esse vírus já tem 80 e poucas mutações, mas nenhuma delas deixou a severidade de lado. Sempre teve severidade, né? Mas agora, nessa onda nova em Porto Alegre, os pneumologistas e infectologistas dizem que os casos estão mais graves e que tem mais uso de respirador, inclusive. Então, é engraçado, né? É interessante, porque eu, por exemplo, conversei também com alguns imunologistas aqui do Rio de Janeiro. Alguns me falaram assim, não, é uma doença horrorosa, que alta transmissibilidade, o contágio é muito grande, mas que o vírus sofre várias mutações e, eventualmente, como a gente viu na própria minha equipe, muita gente tendo a doença do modo brando, nessas mutações ele pode mudar para menos virulência. Agora, Porto Alegre está no inverno, também se associa já com uma fase grande de outras infecções virais ou até de pneumonias bacterianas. Então, aumenta a fragilidade ainda das pessoas idosas. Então, talvez, não sei se o fator climático foi levado em consideração. Tem uma pergunta aqui para o senhor também, que veio da Mariana Hosken. Ela pergunta o que será o novo normal na rotina dos hospitais. Muda algo? Pois, é uma grande pergunta. Primeiro, a gestão vai ser tudo. Ou seja, nós vamos ter que coordenar um controle feroz dos custos. Controle de custos é fundamental. Segundo, nós não vamos poder abandonar as medidas de prevenção. Ou seja, nós vamos ficar medindo temperatura, nós vamos ficar abordando os pacientes na entrada do hospital. Outro dia, um paciente se negou a medir a temperatura, ameaçou ir para o Ministério Público, ir para entrar em juízo, coisa e tal, e agora parece que se acalmou, porque o juiz mandou ele para lá e disse, olha, fica quieto, vai medir a temperatura. Então... É falta de informação, né? Exatamente. Vai haver uma mudança na conduta com o paciente externo, vai haver uma mudança de gestão, a gestão vai ser mais enxuta, muita gente vai perder emprego, nós vamos ter hospitais certamente com grandes... Nós já fizemos um corte importante na Santa Casa. Nós vimos numa velocidade de cruzeiro boa. Então, aí, fazendo inovações de gestão, coisa e tal, isso tudo foi para trás. Os projetos principais vão ser projetos autossustentáveis. Isso é fundamental. Não dá para iniciar um projeto que não se sustente, que não pare de pé. Eu acho que também... Uma das coisas que nós estamos observando, os fornecedores estão entrando, hoje mesmo, negociamos com o fornecedor o preço de stent. O stent é esse que se bota na coronária, em caso de infarto. Bom, tinha lá uma diferença importante e nós estabelecemos, o que nós podemos pagar é isso. Todos vieram para esse nível, todos aceitaram. Porque eles são parceiros, eles sabem que se a gente parar de usar é pior. Então, a parceria com o poder público também vai ser fundamental, a relação com a Secretaria de Saúde, principalmente nós que temos uma dose importante de SUS. O senhor tocou rapidamente, mas eu acho que cabe ainda na pergunta dela, da realidade do hospitalar, vai mudar a nossa forma do contato. A gente vai usar máscara, os pacientes vão usar máscaras para evitar o contágio intra-hospitalar, pelo menos até que haja uma vacina eficaz. Eu acho que o controle de máscara, lavar as mãos, continua sendo um fator importante. Já era importante, agora mais ainda. Eu acho que, então, a troca de roupa, quando sair do hospital, você não vai usar esse jaleco na sua casa.
para não levar essas doenças e vice-versa. Então, acho que a mudança no hospital vai existir, nesse sentido do seu contato também, relação médico-paciente. O senhor não acha? Eu acho que vão mudar todos os contatos médico e paciente vão ser diferentes, num respeito muito grande e num cuidado muito grande, porque hoje nós estamos nos acostumando. O sujeito que está na nossa frente pode ser um portador assintomático e pode me levar para a cama e para a UTI. Então, essa relação, o distanciamento vai continuar. Vai ser difícil romper esse distanciamento. Isso já vai ficar. Há uma pergunta da Vanessa Caravetta. Ela pergunta se o senhor tem uma avaliação contra a eficácia desse modelo de distanciamento controlado, o sistema de bandeiras, que o Estado do Rio Grande do Sul está adotando no combate à Covid. Olha, é doloroso, mas eu acho que está sendo eficiente, sabe? Porque foram muito eficientes em colocar a bandeira vermelha em Porto Alegre, por exemplo. A gente está sentindo que está aumentando. E aí veio a bandeira vermelha e voltou a fechar o que estava sendo mais amplamente aberto. Teve algumas cidades do Rio Grande que houve uma distorção importante. Por exemplo, Gramado. Gramado é uma cidade nacional. É um grande centro de turismo. Pois Gramado estava na fase laranja, amarela, não sei o quê, e perdeu esse distanciamento. E aí, num fim de semana, tinha mais gente em Gramado do que na cerimônia maior que eles têm lá, que é o Natal Luz, que é aquelas atividades natalinas. E eu fiquei impressionado. Eu tenho uma casa lá, eu vou todos os fins de semana, e fiquei impressionado. Não se andava de carro em lugar nenhum, porque estava tudo trancado. Todo mundo querendo sair. Aí eu pensei, daqui 15 dias vai ter um monte de infecção. Pois, surpreendentemente, não teve. Teve 2 ou 3 casos. Não teve. Então, Gramado reivindica sair da bandeira vermelha. O Rio Grande tem muitas cidades que ficaram dentro de áreas de bandeira vermelha que não tiveram nenhum caso. E isso é muito difícil. Como é que o prefeito vai sustentar isso para a população dele? A sua loja tem que ficar fechada. Quanto a isso, eu tenho, primeiro, a minha opinião pessoal é que eu acho que deve ser feito um escalonamento. Não existe uma regra geral, porque o Brasil são muitos Brasis. Então, eu acho que uma cidade, no momento, não tem caso, não há necessidade de fazer tanta restrição. Vamos lá, recomendar mais, evitar aglomeração. Hoje, no Rio de Janeiro, está sendo assim. Olha aqui, que prazer, nós temos com a gente o doutor Milton Meyer, deve ser grande Milton conhecido Meyer, seu, está nos assistindo aqui. Mas que Grande honra. prazer, obrigado por Milton, eu vou sair para botar uma gravata para atender você em nível melhor. É melhor, é melhor. Agora temos uma autoridade aqui, professor. Ô, Milton Meyer, isso é muito importante. O Milton Meyer é uma figura única na cardiologia brasileira. Tudo que ele fez na vida, ele fez bem feito. E ele foi o iniciador da cirurgia cardíaca pediátrica por doença congênita do coração no Brasil. E eu tenho o orgulho e a honra de ser amigo dele desde que ele pisou de volta dos Estados Unidos. Nós fizemos muitas coisas juntos. Prefaciei o livro dele, tive a honra de prefaciar o livro dele. Convivemos muito no mercado internacional da cirurgia cardíaca e somos grandes amigos. Milton, um abraço carinhoso para você, viu? Professor, então, olha aqui, ó. A Carla Gotti pergunta ao senhor se o senhor... Eu acho que talvez não seja muito, não é bem a nossa área, mas ela pergunta se a gente concorda com os medicamentos como cloroquina, azitromicina, ivermectina. Bom, eu vou dizer uma coisa. Esses dias, um empresário me telefonou perguntando o que ele deveria tomar se estivesse doente. Eu disse, e me perguntou o que você vai tomar se você tiver com vírus. Eu disse, olha, eu vou tomar uma gaveta de medicamento, tudo que aparecer pela frente, ivermectina, cloroquina, o que vier, água benta, suco de nozes da Rússia, o que tiver indicado eu vou tomar. Porque, sei lá, nós não temos evidência. Então. Minha recomendação. Esse aí é importante, esse permanece. Viu? Essa é a única recomendação confiável. A única confiável, eu acho que é essa, né? As outras todas... Não, eu digo sempre assim, eu acho que todos os medicamentos podem ter algum papel, eu acho que se a pessoa está inseguro, está
começando um resfriado, ela deve ligar para o seu clínico, para o seu cardiologista, para o seu pneumologista e assim decidir junto o que tomar. Não cabe a nós aqui falar sobre medicamento, acho que tem que ser decisão pessoal de cada um. Eu dou uma boa noite especial também ao Dr. Sérgio Meirelles, que é secretário brasileira de cirurgia vascular também. E, professor, nós temos ainda 8 minutos. Eu queria aproveitar esses 8 minutos para relaxar um pouquinho da Covid e falar. Eu vi muito das obras, o senhor já escreveu 19 livros, convivendo com o colesterol, convivendo com a hipertensão, com o diabetes. O senhor vai escrever um livro convivendo com a Covid? Não, como eu já lhe disse antes, não sou experto em vírus e pretendo deixar no passado isso, viver muito tempo só contando para os meus netos, olha, foi assim. Olha. Não pretendo. Esses livros que eu escrevi ao longo da vida, eles tiveram um objetivo sempre: levar informação de saúde para o paciente, porque a informação é básica na prevenção. Quem não conhece a doença, nós agora não conhecemos o Covid e não sabemos prevenir. Então, no momento que se conhecer melhor, vai saber aspectos, detalhes da prevenção. Isso nós já sabemos na hipertensão, agora, no diabetes, em todos os outros. Né? Eu acho que vale a pena. Como cardiologista, cirurgião cardíaco, o seu paciente com doença cardiológica, que está medicado em casa, o senhor está dizendo a ele, fique em casa, não saia completamente, ou o senhor diz a ele assim, escolha um horário cedo, dê uma caminhada no sol e volte para casa, de máscara, lave a mão? Qual tem sido a sua recomendação? A minha recomendação é a seguinte: vírus não voa. Vá para a rua, para um parque onde você possa caminhar sozinho, né? Não se junte aos seus amigos, abane de longe, continue caminhando. Agora, não faça isso, só assim. Não faça a burrice de começar ajuntamento. Isso foi o que o problema que fechou as academias. Né? Claro. Aglomeração da academia. Mas ao mesmo tempo saia para respirar um ar livre, tomar um sol. Claro. É porque se criou um medo das pessoas de botar o nariz na rua. Isso foi um absurdo completo. Isso não tem nenhuma sustentação científica. Eu também acho. É muito interessante isso. Professor, eu vi aqui, desculpa entrar nisso, não sei se o senhor não gostaria, mas para quem não sabe, o professor Luquezzi, ele tem a honra de ter a medalha de pacificador do Exército Brasileiro. Exatamente. Em 2009. 2009, é isso. Eu tenho um vínculo muito forte com o Exército, porque eu opero muitos familiares e também oficiais. Isso aconteceu já há muitos anos, eu tenho atendido, e nasceu numa época em que o FUSEX, que é o sistema de saúde deles, estava quebrado. E eu, então, disse, nenhum militar vai morrer por falta de atendimento. E levei todo mundo para a Santa Casa e cuidei. E terminei ficando ligado a eles, eles são gente séria, eles têm uma instituição séria e eu respeito muito. Agora, o senhor tem também a comenda da Itália, Cavaliere, da Ordem do Mérito da República Italiana. Assinado pelo Berlusconi, viu? É mesmo? Assinado pelo Berlusconi. Então, sabe, eu também tenho uma ligação muito forte com a Itália. Eu fui até presidente do Comites. O Comites é uma espécie de assembleia em que o cônsul local tem como apoio. Eu fui presidente aqui no Sul, numa eleição que me surpreendeu. Eu não sabia de nada daquilo. Fizeram uma eleição e eu fui votado por quase unanimidade e terminei presidente. Quero saber mais sobre essa sua participação aí como embaixador, digamos, entre aspas, da Itália, porque nós temos um vínculo muito grande com a Itália. Eu sou muito amigo do chefe da cirurgia vascular do Hospital San Rafael, em Milão, do Roberto Chiesa, do Germano Melissano. Então, eu tenho uma ligação muito grande com a Itália. Nos falamos, temos trabalho juntos. Tem o livro dele, eu escrevi 2 capítulos de dissecção endovascular de aorta ao tratamento. Tem uma pergunta aqui fora do assunto, professor. O Paulo César Câmara pergunta se o senhor aprecia os cavalos crioulos. Qual é o gaúcho que não aprecia cavalo crioulo? Tinha uma época que se dizia que o sonho do gaúcho era ser um grande cavaleiro ou um avião da Varig, né? Era o sonho do gaúcho. Quero ser um grande cavaleiro ou então um avião da Varig. Não, mas realmente isso é uma marca do Rio Grande, né?
É uma marca do Rio Grande. Uma coisa que eu queria comentar, você me indicou um dos melhores livros que eu já li, que foi O Ciclista Italiano, e que mostra bem a realidade italiana. Tartali. Tartali, espetacular. O Leão da Toscana. O Leão da Toscana. O Leão da Toscana. Eu fiquei encantado com aquele livro que você me indicou, e eu realmente foi impressionante. Aliás, você é um sujeito eclético, Marcelo. Eu gostaria de conviver mais. Eu acho que vou me mudar para o Rio para lhe encontrar pelo menos 3 vezes por semana, para ter essa energia toda. Eu vou para Porto Alegre. Bom, nós temos procurado trazer você sempre para cá. Você opera conosco aqui e é sempre uma alegria e, mais do que isso, um sucesso. Eu quero cumprimentar você, porque realmente a sua experiência em cirurgia vascular é invejável e está dando uma grande contribuição aqui no meu serviço. A Marcela, o meu pessoal todo, o Paulo Prates, no último caso, o pessoal realmente admira muito você, eu lhe admiro muito, mas não lhe admiro... Eu me sinto parte desse grupo, hein? Me sinto parte dessa equipe. Isso, e sem dúvida viu? O nosso membro mais importante da equipe. Agora, você não é... Eu acho que um cirurgião que é só cirurgião, ele fica devendo. Você é mais do que isso. Você tem todo um preparo intelectual, você tem uma bagagem intelectual de alto nível, você é um sujeito bem informado, você é um sujeito que lê e que sabe, que fala línguas. Então, você é um cirurgião completo. Muito prazer, meus cumprimentos. Obrigado, mas o homenageado aqui é o senhor. Obrigado pela homenagem de coração, muito obrigado. Homenagem ao senhor. A gente ainda tem 2 minutinhos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pessoalmente o seu aceite a essa entrevista. Foi um bate-papo extremamente agradável. Esse bate-papo fica gravado no IGT, depois o Álvaro lhe mostra como é, só pode rever. E do IGT, em 48 horas, ele vai para o YouTube, no canal da Itamucino, e fica lá para o senhor ver com os residentes, conversar. Muito bom. Vai ser uma ação muito interessante. Eu queria dizer, em nome também, agradecer a Itamucino, que me convidou para fazer essa entrevista juntos. Obrigado. E queria dizer ao senhor que eu me sinto profundamente honrado de poder participar da experiência do grupo, de transmitir um pouco do que eu sei, e agradecer ao senhor, e deixo esse último minuto para o senhor falar suas últimas palavras. Bom, Marcelo, eu acho que essa sua comunicação com o público leigo ela é extremamente importante, porque nós estamos levando conhecimento. Eu tive uma honra muito grande de participar, eu já tinha conhecimento das suas lives e acho que continue. Você tem uma capacidade de comunicação fantástica. Continue. E cirurgião, a vida do cirurgião não termina na porta da sala de cirurgia. Ali é muito mais do que isso. O nosso coração está com você. E obrigado por toda a sua contribuição. Até breve.